Olá, pessoa que apertou o play, tudo bem com você? Eu sou Isabela Freixo e você está ouvindo o Exagerado, o podcast gerado pela Isa, que sou eu, para falar sobre quase tudo sob uma cosmovisão cristã. Esse podcast já é por natureza voltado às mulheres, mas no episódio de hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, eu trago uma reflexão especial a respeito da nossa feminilidade numa resenha sobre o livro Deixe-me Ser Mulher, da autora Elizabeth Elliot. Aproveitando que agora vamos falar mais ainda sobre leitura por aqui, quero te incentivar a ler esse livro, que foi transformador para mim. Eu não tô querendo discutir as origens dessa data comemorativa, mas sim aproveitá-la para falar sobre quem fomos criadas para ser. Então, não aperta o pause e exagera comigo até o final. Abre aspas. Como seria o mundo se Eva houvesse recusado a oferta da serpente e lhe tivesse dito: que eu não seja como Deus, deixe-me ser o que fui criada para ser, deixe-me ser mulher. Fecha aspas. É com essa reflexão que Elizabeth Elliot inicia seu livro. Eu já falei sobre essa preciosa mulher de Deus no episódio 4, com resenha de outro livro dela, e hoje venho com um resumão do livro que ela escreveu para a filha, que estava noiva. O livro trata do propósito da mulher e também possui conselhos muito perspicazes a respeito do casamento, e eu vou focar aqui mais na questão do propósito, tá bem? Eu recomendo muito a leitura e espero que você saia desse podcast com o desejo de ler esse e outros livros da Betinha. Tá aí uma excelente obra para te levar a alguns lugares onde seus pés não podem ir. E se você não lê, olê, olá, se você não lê, você não chega lá. Ouve o podcast anterior para você entender essa musiquinha, tá? Bom, vamos avançar. Deixe-me ser o que fui criada para ser, deixe-me ser mulher. Tudo que Deus faz é para um propósito. A nossa feminilidade é parte do projeto divino, assim como as nossas características individuais. Somos mulheres porque Deus decidiu, em sua infinita sabedoria e soberana vontade, nos fazer diferente dos homens, criando um mundo equilibrado. Não era bom que todos os animais tivessem par e o homem estivesse só. E ainda que hoje uma mulher não seja par de um homem por um período da vida ou por toda a vida, essa mulher ainda é mulher para ser tudo o que o homem não pode ser, para que assim homens e mulheres trabalhem em harmonia para Deus no mundo, de acordo com seus dons, talentos, singularidades, forças e fragilidades. E você já se perguntou, ou melhor, já perguntou a Deus para que ele te fez assim como você é, em vez de te fazer como a sua colega de trabalho ou como a sua prima, por exemplo? A Elizabeth afirma, abre aspas, o dom e a habilidade especiais de cada criatura definem suas limitações particulares e, assim como o pássaro facilmente aceita a necessidade de carregar suas asas ao descobrir que, na verdade, são as asas que carregam o pássaro para cima, para longe do mundo, para o céu, para a liberdade, a mulher que aceita as limitações da feminilidade encontra, nessas mesmas limitações, seus dons, sua vocação especial, asas, de fato, que a carregam até a liberdade perfeita, até a vontade de Deus, fecha aspas. Ser capaz de algumas coisas também significa não ser capaz de outras, não é verdade? E tá tudo bem. Tudo que somos, minha querida exageradinha aí do outro lado, é dádiva divina. E por isso, não escolhemos o que somos. Essa escolha cabe apenas ao doador das dádivas, o criador da vida. Até essas limitações, fazer uma coisa e não fazer outra, nos foram concedidas pelo próprio Deus e também trabalham a nosso favor para o nosso bem. E é exatamente nesse lugar, até onde nossas características e limitações nos permitem ir, que nós devemos estar. E esse criador, doador, abre aspas, conhece o fim desde o começo e deseja, acima de tudo, dar-nos a dádiva de si mesmo. É no contexto dessas circunstâncias que ele escolhe para nós solteirice, casamento, viuvez, e que nós o recebemos. É ali e em nenhum outro lugar que ele se dá a conhecer a nós. É ali que temos a oportunidade de servir a ele. Fecha aspas. É no meio das nossas fragilidades e dificuldades que o poder de Deus mais se mostra presente, como disse o apóstolo Paulo, não é verdade? Quando Deus nos dá a dádiva de si mesmo, conforme a autora diz, e assim, por misericórdia e graça, ele nos capacita para servi-lo enquanto servimos os outros. E é no meio do serviço que o conhecemos, e assim descobrimos quem somos nele.
A Elizabeth Elliot chama o autor da vida de o grande mestre projetista. Deus ordena, ou seja, ele tem uma ordem, ele tem um projeto bem organizado e seguro para a minha vida, para a sua vida. E ao tentarmos encontrar nossa identidade longe do grande projetista, ao tentar entender a feminilidade fora do foco da lâmpada da palavra da vida, nós nos perdemos. Acabamos confusas, acabamos por não saber quem Deus é e, portanto, quem nós somos e por que somos quem somos. Abre aspas. O modo como você mantém sua casa e como organiza seu tempo. Cuidado que você dispensa a sua aparência pessoal. Aquilo com que você gasta seu dinheiro. Tudo isso fala claramente acerca daquilo em que você crê. Fecha aspas. Se a gente crê que de Deus, por meio de Deus e para Deus são todas as coisas, incluindo tudo que temos e somos, como a nossa feminilidade, então a gente tem que viver à altura dessa crença. As nossas falas e ações, nosso trabalho dentro e fora de casa, nossas amizades, nossas compras, nossos hobbies devem expressar a rendição de nossos corações a Cristo. Se somos chamadas a ser mulheres, somos então mulheres de Deus, por meio de Deus e para Deus, para a glória desse grande projetista. E essa glória é o fim de todas as coisas. Isso significa, minha irmã, buscar fazer todas as coisas de forma excelente. Não com perfeição, porque perfeição não existe para nós. Somos criaturas já santificadas, mas ainda não totalmente restauradas. Então significa fazer o melhor que pudermos em tudo que tivermos de fazer. Para os de fora e os de dentro de casa. Fazer tudo como para o Senhor. Fazer com excelência e ordem, expressando a capacitação que recebemos do Criador para exercer as multitarefas que Ele decidir nos confiar todos os dias, sabendo que Ele é quem renova nossas forças, Ele é quem amplia nossa visão e a glória dele é o objetivo de todas as coisas. Pois, como diz Elizabeth, abre aspas, o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher, fecha aspas. Enquanto muitas mulheres, não só hoje, como há séculos, acreditam que ser livre é fazer o que quer ou não fazer o que não quer, nós, mulheres cristãs, reconhecemos a nossa responsabilidade de cumprir o chamado divino e a vontade de Deus para a nossa feminilidade e suas capacidades ou incapacidades. Isso é o que revela a nossa maturidade. Se nós nos recusarmos a reconhecer que ser mulher é sim ser diferente do homem, nós vamos ignorar e não cumprir a nossa vocação feminina. E segundo Elizabeth, nos contentaremos com uma caricatura, uma falsa personalidade. E ela acrescenta, abre aspas, a feminilidade é um chamado, é uma vocação, a qual atendemos em Deus, com alegria, se significar a geração literal de filhos. Mas também somos gratas por tudo que ela significa em um sentido muito mais amplo, o sentido de que toda mulher pode participar, seja casada ou solteira, fecunda ou estéril. A feminilidade é a resposta incondicional exemplificada de uma vez por todas em Maria, a Virgem, e a vontade de entrar no sofrimento, de receber, de carregar, de dar vida, de nutrir e de cuidar dos outros, fecha aspas. E então ela conclui, abre aspas, a força para responder a esse chamado nos é dada quando olhamos para o alto, para o amor com letra maiúscula, que nos criou, lembrando que foi esse amor quem nos fez desde o início, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. E à medida que vamos nos conformando às exigências desse amor, tornamo-nos cada vez mais humildes, mais dependentes dele e uns dos outros. E até mesmo mais esplêndidas, fecha aspas. Minha querida irmã, quando nós cumprimos, vivemos para cumprir a vontade de Deus, e esse seu propósito para nós, com a nossa feminilidade, é que nós conseguimos viver na plenitude, vivermos uma vida esplêndida, uma vida cheia de alegria, uma vida de contentamento. Se Deus deu um propósito para a nossa feminilidade, é sinal de que somos por Ele reconhecidas, não estamos à sombra dos homens, estamos inseridas no universo de Deus, e é por meio dessa feminilidade que nos relacionamos com todas as outras pessoas. É com esta feminilidade que servimos a Deus e nos encaixamos em um lugar no mundo. E nas palavras da autora, mansidão é o reconhecimento desse lugar. Sermos mansas é ter uma percepção sã e adequada do nosso lugar no esquema das coisas, é ter um senso de proporção. Você, mulher, não é menos do que nenhuma outra mulher ou qualquer homem, como também não é mais que nenhuma outra mulher ou qualquer homem. E aqui nesse ponto, Elizabeth usa o exemplo de Maria,
chamando-a de o arquétipo da entrega humana. Arquétipo é sinônimo de modelo ou padrão. Devemos imitar Maria, que por sua vez imitou Jesus antes mesmo de o parir. Afinal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia se entregado desde a fundação do mundo. Que vivamos então a nos entregar também a Cristo e ao próximo, pois é isso que significa ser mulher e ser homem, cada um em proporções específicas. É chamado para servir aos outros e em tudo glorificar o Deus Criador. Maria poderia sim ter hesitado em atender o chamado de dar à luz ao Salvador. Poxa, ela era jovem, provavelmente tinha planos, estava noiva. O que diriam dela quando soubessem que estava grávida antes de se casar? Será que ela queria ser lembrada na história só como a mãe de alguém? Ela não queria, porque esses não eram seus planos. Como diz a palavra de Deus, os planos de Deus são maiores que os nossos, e nem nos melhores sonhos de Maria ela poderia imaginar o que Deus planejava para sua vida. Maria não sonhava com nada disso, mas desejou tudo isso no exato momento em que ouviu. Ela atendeu ao chamado assim que o recebeu, sem hesitar. Maria aceitou a vontade de Deus e disse: que se cumpra em mim. Assim, com essa frase, que se cumpra em mim, ela exerceu sua fé e também a sua submissão, que é a natureza da mulher. Elizabeth segue com um parágrafo grandioso e maravilhoso que diz assim, abre aspas, é um tipo ingênuo de feminismo aquele que insiste no fato de que as mulheres devem provar sua capacidade de fazer tudo aquilo que os homens fazem. Trata-se de uma distorção e de uma farsa. Os homens nunca tentaram provar que podem fazer tudo o que as mulheres fazem. Por que sujeitar as mulheres a critérios puramente masculinos? A mulher pode e deve ser julgada pelos critérios de feminilidade, pois é em sua feminilidade que ela participa da raça humana. E a feminilidade tem suas limitações, assim como a masculinidade. É disso que estamos falando. Fazer isso é não fazer aquilo. Ser isso é não ser aquilo. Ser mulher é não ser homem. Fecha aspas. E mais adiante, a autora completa, abre aspas, eu não quero que ninguém me trate apenas como uma pessoa, deixando de me tratar como uma mulher. Nossas diferenças de gênero são os termos de nossa vida e obscurecê-las de qualquer maneira implica enfraquecer o próprio tecido da vida. Quando elas, as diferenças, se perdem, nós ficamos perdidas. Fecha aspas. Que você e eu, mulher de Deus, não vivamos pela vida perdidas, que saibamos que somos diferentes dos homens e, embora todas femininas, somos singulares, pois Deus é criativo. Que tenhamos nossa identidade e feminilidade bem firmada no Criador por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. Que abracemos nossa feminilidade com suas capacidades e limitações, com suas fragilidades e forças, e assim vivamos para a glória do bom pastor, que não nos fez homens, mas sim mulheres de seu grande rebanho. Seja como esposas ou solteiras, como mães ou filhas, como amigas e irmãs, nem maiores ou menores que ninguém, mas em tudo submissas ao grande Criador, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Mulheres diferentes, imperfeitas, mas filhas do perfeito amor. É isso. O que você achou dessa resenha? Me conta lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é @IsabelaFreixo, Isabela com um S, um L só, Freixo com X, tudo junto. É também lá que eu vou deixar o link para você adquirir esse livro no destaque de nome Olelê. Se esse episódio fez algum sentido para você, compartilha com alguém e, por favor, deixe a sua avaliação aqui no Spotify ou o seu like no YouTube. Obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!